Então esses pastores é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles se amarram nas riquezas e vão subindo. Vão subindo e não querem pode. Descer, não pode mais. Não pode mais descer. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Era 1h da tarde quando ele subiu, levado por 1000 balões de gás coloridos. Pretendia bater o recorde de ficar 20 horas no ar. Eles cresceram tanto, que esqueceram do principal. As almas. As almas, não são as almas, a simplicidade. Do Evangelho. Do Evangelho. Eles cresceram tanto, um patamar tão alto, que agora eles procuram chão e não encontram. Agora você veja o contraste com Jesus. Não é cristão? Então, siga o mestre. Siga. Jesus não tinha onde declinar a cabeça. Sabe o que significa? Que ele não tinha nem onde dormir. Jesus era pobre. Cansado, dormiu ele na proa, né? No barquinho. Agora, contraponto a isso, a gente vê hoje pastores de limusine, pastores fazendo viagens para o exterior constantemente. Com aviões próprios. Última geração de carro, helicópteros. Tudo. Então a gente vê um contraste. Milícia. Independentemente de qualquer coisa, a idolatria. A idolatria, José. Ih, meu Jesus. Está um mal tão grande que você sente vergonha de você ver tanta adoração à figura humana. A gente vê, José, coisa absurda, os jovens já sendo catequizados. As crianças, já sendo introduzido num caminho da idolatria. Você tem aquele ser humano como um Deus. Um Deus. Aí você fica prestando honras a ele, oferendas a ele. Fica uma coisa até, eu posso dizer assim, vergonhosa. Porque eu tenho que saber que eu sou limitado, eu vou morrer, eu sou humano. Aí você fica fazendo esse tipo de coisa. Os anjos. Quem é idolatrado acha-se realmente que é alguém acima dos outros. Aí é que tá o perigo. O senhor está falando um negócio tão grave que os anjos, muitos deles está registrado na Bíblia, saíram para enviar uma mensagem a algum discípulo, a algum profeta. E ao perceber que a pessoa ajoelhou-se perante ele, ele disse: não aceitou. Eu vim da presença do Onipotente, assim como minhas palavras, da presença do Onipotente. Não, e o anjo chega a dizer: não, só a ele, porque eu sou igual a ti. Só a ele honra, glória, louvor e majestade. Levante-se que eu não mereço culto. E veja aqui, o homem fica lá com uma divindade. É o seguinte, o problema maior é que isso está na natureza do homem. Adorar. Gostar de ser adorado, admirado. Você veja quantas pessoas, artistas de televisão, amam ser idolatrados, venerados. Muitos deles, quando perdem isso, entram em depressão. Entendeu? Entra em depressão, perdeu o sentido da vida. Porque você acostumou, você acreditou e você colocou sua vida nesse caminho. Aí o que acontece? Você cresce, aí depois, cadê? Você não quer mais descer. Você não quer mais descer, você quer ficar lá em cima, no patamar de semideus. Aí você agora não quer descer aos status de humano. Exatamente. Você está entendendo? Aí mora só é uma coisa que incomoda é descer. É uma faca de dois gumes, essa idolatria é uma faca de dois gumes. Ruim para quem idolatra, ruim para quem é idolatrado. Porque você se considera um ser humano acima dos outros. A gente está diante de uma pessoa que acredita ser Deus, veja bem, que acredita ser Deus. Agora veja a outra etapa. E todos ao seu redor dizem que ele é um Deus. O medo está aí. Porque ele se acha um Deus, um homem todo-poderoso, e quem está ao seu redor diz: não, você é Deus. Você coloca o ser humano a um patamar de imortalidade. Não, exatamente. Porque ele não vai querer descer no patamar que ele está. Você fica numa situação quase como um semideus. Você fica se achando isso. E quando ele, aqui, assim, doutor Miguel, né, o gestor presidente Ailton José Alves, ele está numa situação muito complicada, porque, como ele disse na justiça, ele recebeu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, com um nível de organização não muito grande, porque eram coisas simples, né,
e assim o patrimônio realmente se quintuplicou mais. Ele como homem passa isso para terceiros que não fez, isso tudo veio da mente dele, vamos dizer assim. Ele se acha dono, proprietário, então eis aí a dificuldade dele largar, meu irmão. O senhor acha que, pela vontade dele, colocaria o próprio filho? Claro, e depois do filho, o neto. É isso que ele quer. É dinastia. Veja lá, José Wellington Bezerra da Costa. É o filho, que é o neto, não é só ele, todos eles. Veja Sorocaba, bota o filho, tá entendendo? E assim vai, meu irmão. Ou seja, Isso é que o deveria cabra ser vai mudado. ser pastor. O estatuto deveria ser refeito. O cabra vai ser pastor, em vez de falar, eu digo cabra, não é o cabra mesmo, não é nenhuma depreciação. Em vez de fazer que nem Paulo, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo disse, olha, Apolo plantou, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento e outro ceifa. Eles não. Outros adubaram a terra, plantaram a semente, regaram, e ele quer ceifar todas as colheitas. E colher essa grande rede, né? Então eles querem colher tudo, eles não se sentem, veja bem, eles não pensam que essa obra é uma obra divina, que deve ter uma continuidade sem dono, sem proprietário, porque todos são trabalhadores até Jesus voltar. Mas São os não, trabalhadores da última hora. gastam muito, são megalomaníacos, como o doutor Miguel disse, enquanto mais tem, mais quer, aí entram, meu irmão, numa situação, humanamente falando, dificílima de ser resolvida. É quase que irreversível, é como eu falei. É irreversível. É irreversível, Pronto. é como um câncer. Quando você falou irreversível, Flávio, eu estava me lembrando que eu disse a você até, fiz uma comparação. Sabe o que é? Teve um padre aqui no Paraná, ele pegou um bocado de balão de festas, encheu de gás hélio, se amarrou no balão e subiu. O gás hélio é muito mais leve do que o ar atmosférico. Ele subiu sem controle, não pôde mais voltar. Primeiro, as camadas lá são muito frias, ele congelou e o ar se tornou muito rarefeito, ele morreu. E depois, algum tempo, os balões devem ser esborrachados, ele se esborrachou, deve ter estourado, ele se esborrachou. Então, Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela. 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Era 1 da tarde quando ele subiu, levado por 1000 balões de gás coloridos. Pretendia bater o recorde de ficar 20 horas no ar. então esses pastores é a mesma coisa. É a mesma coisa, José. Eles se amarram nas riquezas, E vão subindo. vão chega lá em subindo, cima. e não Ele pode. descer, não pode mais. Não pode mais descer. Aí Mas é exatamente isso que acontece com esses se pastores, esborracha e entendeu? se quebra. Mas é isso, José. Exatamente o que acontece. Você chega a um volume tão grande de poderio que é aquela estátua. Meu amigo, a coisa é tão matemática que Satanás estava abaixo de Deus. A gente poderia, ele assessorava Deus. Mas ele queria sempre subir, o poder atrai. Se eu quero é estar lá. Aí perdeu. Mas olha, eu não perdeu duvido, porque tudo tem um começo, meio e fim. Eu não duvido com a saída, né, com a mudança depois, não se erigir uma estátua. Você veja que ele foi subir um degrau e não tem mais para onde ir. Não, ele tem está entendendo. uma uma crítica multidão construtiva. de gente. É claro que tinham ali físicos, químicos, sabiam que o gás hélio é muito leve, né? Se algum pegasse ali, padre, não, eu vou, vai não. Pegasse ele pela cintura, você não vai de jeito, não é para o seu benefício. Você pode me derrubar aqui, quebrar ele e salvar a vida dele. Mas não, gostaram de ver o padre indo E no embora. cálculo dele, eu acho que ele ia ficar só sobrevoando Isso, ali. sobrevoando, Não, olha. Vai subindo, vai Caiu, subindo. E outra meu coisa, irmão. não tinha controle. Quando você tem aquele balão que você controla... Dirigível, né? Que você controla ali a quantidade, a temperatura. Não é? Ali tudo bem. Mas ele não, ele fez o balão e foi embora. Olha. Depois só encontraram os balões. Encontraram o corpo dele, não. Oi? Encontraram o corpo dele. Encontraram. Congelado e asfixiado. É o que acontece com o Dr. Miguel, é mesmo. É por isso, doutor Miguel, o que falamos aqui.
Olha, vem cá, tudo isso é meu. Rapaz, o cabra é muito afoito. Aí chega para o homem pobre mortal, ele diz, é nós. Vamos nos amarrar nos balões e vamos subir. Aí o Satanás diz, agora não tem mais controle não, meu amigo. Você só vai descer quando você se arrebentar. Não é verdade? É o que acontece. Tá aí, ó. Olha, é difícil. A Bíblia diz que Deus pega o astuto na sua própria astutícia. Exatamente aí. O cara pensa que é sabido demais e tal, mas é tolo, cara. Ele apanha o sábio na sua própria... O mundo inteiro, olha, Jesus falou. E perder a sua alma. Porque o mundo faz a pessoa perder a alma. Olha, doutor Miguel, se alguém duvida do que a gente está falando aqui, é só, eu insisto, você pega um filmezinho antigo de igrejas que tem aí no YouTube e veja qual era o assunto mais pregado dentro da igreja. Eram dois. A segunda volta de Jesus e a busca do batismo com o Espírito Santo. Quando se pregava sobre a segunda volta de Jesus, meu irmão, era uma alegria, era um Pentecoste tão grande, porque existia sinceridade, vontade, né? Mas hoje não. Tem alguns atrevidos aí do Templo Central, da IEADPA, alguns atrevidos que sabendo que não tem vida, não tem inspiração, não tem visão, não tem unção e vai pregar sobre a segunda volta de Jesus. Pregue não, meu irmão. Histerismo, emocionalismo. Pregue não. Para você pregar sobre a segunda volta de Jesus, olha, isso é um tema tão... Sublime. Exatamente, Flávio, obrigado. Tão sublime, tão desejado, que é assim como o encontro do noivo com a noiva, que não se viu há muito tempo. Então, quando se fala do noivo, é a melhor coisa que se quer. Quando se fala da noiva também. Aí você, com seu atrevimento, vai buscar de Deus, vá orar, vá jejuar, vá consagrar, para poder saber disso não, para poder pregar. Então, quando você fala, a igreja fica vazia, seca, não sente nenhuma vontade. Olha, eles não querem, não é? Peso nas costas dos membros de 300 quilos, Josué. Ele pega o de um algodão, É o que disse Jesus em Mateus 23. Pregar sobre a volta de Jesus. Não, é o que... Pregue não, meu irmão. Vá buscar. Josué, esqueça isso, Josué. Você está diante de um fenômeno, Josué. É um fenômeno. Não tem como você contrapor isso não, meu irmão.